Depois de receber o vídeo de transformação de exatas 1.409 pessoas, indivíduos como eu e você, que fizeram questão de parar os seus dias para gravar em vídeo como elas reprogramaram seus padrões cerebrais através do nosso método, eu descobri uma coisa que te impede de chegar lá também. E essa coisa é uma frase que roda aí no seu cérebro e que diz assim: eu sou assim e não tem como mudar. Eu sou procrastinador e não tem como mudar. Eu tava procrastinando demais, eu tava deixando muitas coisas pra depois. Eu não tenho foco e não tem como mudar. Eu acho que eu nem tinha foco, na verdade. Antes eu não sabia dizer não, eu fazia tudo o que me chamavam pra fazer. Eu estou acima do peso a vida inteira. Não tem como mudar. Eu perdia e ganhava peso. Eu fiquei muito intrigada, que eu falei, gente, tem algo por trás disso, algo por trás comigo. Eu não tenho clareza de qual é o meu propósito e isso me tira confiança. Não tem como mudar. Eu tava muito perdido, sem propósito, sem perspectiva. Isso tudo aí funciona para quem está bem, mas eu tenho depressão, síndrome do pânico, ansiedade ou qualquer outra coisa mais complexa. Não vai funcionar para mim. Então eu já cheguei a ir parar no hospital achando que estava infartando e nada mais era de uma crise de ansiedade. Por mais que esta frase esteja aí na sua mente, eu sou assim e não tem como mudar, você precisa saber que existe o outro lado. No fundo, você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. É muito gratificante, André, você não tá entendendo. É uma libertação de saber que eu posso ser ajudada, que tem quem possa me ajudar. Eu só preciso abrir as portas para quem quer me ajudar. Eu acho que eu nasci novamente. Eu descobri uma verdade que não há como fugir. Todo mundo é consequência dos seus padrões cerebrais. Você pode deixar os padrões cerebrais irem se solidificando de uma forma inconsciente, aleatória, ou então escolher fazer isso de uma forma estratégica e consciente. Estes que aprenderam a criar os próprios padrões são arquitetos de si mesmo, em um processo que eu chamo de se auto-esculpir. Hoje eu tenho foco, hoje eu acordo às 6h30 da manhã e eu estudo. Hoje eu consigo fazer tudo que antes eu fazia em um dia inteiro, 1, 2 horas eu consegui resolver tudo. E isso de imediato, eu consegui tirar 3 projetos do papel. Teve muito depoimento lá dentro que me inspirou muito. Você via evolução assim, gigante de muita gente. De onde a pessoa partiu, para onde ela chegou, foi absurdo, assim. Se prepare para uma jornada sem volta. Uma jornada que irá revelar o que apenas aquele grupo, o grupo do 1%, já conhece. Hoje você vai descobrir que tudo que você é, pensa, faz ou até deixa de fazer é consequência dos seus padrões cerebrais e você pode sim ter gestão de cada um deles. Episódio número 1, Recodificando o Inconsciente. Meu nome é André Burick, fundador do Brain Power, a sua academia cerebral, que desde 2014 transformou dezenas de milhares de alunos no mundo inteiro, permitindo que em 8 semanas eles tenham controle dos seus próprios cérebros e então, através disso, controlar a procrastinação, preguiça, falta de foco, estresse, ansiedade, dentre inúmeros outros padrões cerebrais. E nesta série eu quero dividir exatamente o que eu aprendi ao longo de toda a minha formação, que passou pelos mais diversos países, Brasil, França, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, e basicamente o que me fez entender não somente como o nosso cérebro funciona, mas principalmente como o nosso inconsciente funciona. O nosso cérebro, ele não sabe lidar com a falta de controle, o que é, por exemplo, a timidez. Timidez é a pessoa antevendo que ela não vai ter controle do que o outro pode achar a respeito dela, então ela racionaliza um cenário e este cenário racionalizado a enfraquece. O estresse é a mesma coisa, é quando você sente que você está perdendo o controle e os seus recursos não vão dar conta da situação, então o seu cérebro libera estímulos para que você fique
mais neuroativo para retomar o controle e então você sente o estresse. A ansiedade, igualmente, é quando você sente que você pode não ter controle de uma situação importante futura, como de repente uma apresentação pública, e neste exato momento o cérebro começa a entrar em ação e trazer reações que não necessariamente são aquelas que nós queremos, nem as melhores para os nossos próprios objetivos. Entender como tudo isso ocorre de forma inconsciente, bem como entender os nossos padrões cerebrais, nossos hábitos, atitudes, comportamentos, em suma, como nós funcionamos, é exatamente o que vai permitir você reassumir o controle de você mesmo, além de achar os seus talentos que podem estar ocultos nestes padrões para que de fato você consiga destravar o seu real potencial pessoal e profissional. Este é um evento que vai ser um marco para você. Você vai claramente entender o que algumas pessoas fizeram para uma vida tão sem controle, deixando que simplesmente o cérebro delas procrastine o tempo inteiro, perca tanto foco, não consiga ter controle emocional, total ausência de controle na própria alimentação, ausência de disciplina, energia tão baixa. E eu vou te mostrar como é efetivamente 100% possível você reverter cada um destes padrões, independente de quanto você achar que para o seu caso específico isso não é possível. E 8 semanas é exatamente o tempo que você precisa. Foi o tempo que dezenas de milhares de alunos precisaram. Esse é o tempo que você vai mudar o seu sistema de codificação cerebral para codificar novos padrões cerebrais através do método Reprograme Seu Cérebro, criado pelo Brain Power em 2014. Entender como a nossa preguiça, como a procrastinação, falta de foco, estresse são respostas codificadas inconscientemente no nosso cérebro mudou o jogo de todos esses alunos que nos depoimentos dizem frases como "eu aboli a procrastinação", como o Jorge. Aboli a procrastinação na minha vida. "Eu acordo muito mais cedo", como a Daniela. "Eu acordo muito mais cedo, coisa que eu nunca acordei". "Eu faço exercícios todos os dias", como o Renato. 70, quase 80 dias fazendo exercício todos os dias e isso me deixa super animado. "Eu me alimento muito melhor", como o Flávio. A alimentação, eu mudei muito a forma de me alimentar. O açúcar praticamente não faz parte mais da minha alimentação. "Eu perdi muito peso e passei a ter controle da minha alimentação", como o Leandro. Sim, eu consegui concurso. Chegar a um peso hoje que eu não tinha desde os 15 anos de idade. Então, assim, foram 12 quilos. 12 quilos. É inacreditável. "Eu tenho muito mais foco", como a Júlia disse. Hoje em dia eu tenho muito mais foco. Eu acho que eu nem tinha foco, na verdade. Antes eu não sabia dizer não, eu fazia tudo o que me chamavam para fazer, eu não colocava os meus objetivos na frente de tudo. Então hoje eu tenho foco. E finalmente, acessar uma vida de controle. Você assumindo o papel do que você veio fazer ao mundo, ao invés de simplesmente reagir. E muitas vezes a gente reage de uma forma inconscientemente inadequada para a situação, uma forma que não contribui para aquilo que nós mesmos queremos para a nossa vida. E você só precisa de 8 semanas para isso, como a Andrea diz. Eu não sou a pessoa que eu era há 90 dias atrás? E o que é interessante é que muitas vezes o padrão que leva a esse tipo de comportamento pode ser oculto. Nós no fundo sabemos que tem algo errado, mas nós não sabemos o que é. E isso de fato é um problema. Trazer essa luz é em primeiro lugar o ponto de partida, e teve um filme que mostra exatamente isso. Um filme antigo chamado Clique, como em geral nós simplesmente não conseguimos gerenciar a nossa própria vida. Nesse filme, o personagem principal, ele ganha um controle remoto que o permite pausar momentos, acelerar momentos ou até pular momentos que ele não quer viver. Então, inicialmente ele fica absolutamente maravilhado, porque tudo que não o dá prazer, ele simplesmente avança e ele vai fazendo absolutamente com tudo que ele não quer na vida dele, até perceber que ele pulou a vida e a única coisa que ele de fato fez foi ficar na frente da televisão comendo comidas gordas, porque isso dá prazer imediato, dava prazer para ele naquele momento, só que neste instante que ele percebe isso, ele decide mudar. Porém, o controle remoto aprendeu e ele passava a repetir os comandos. O personagem chegava em casa e ele até queria conversar com a esposa, que estava louca para conversar com ele logo que ele chegasse, mas no fundo ele avançava aquele momento porque ele ensinou o controle disso, logo a esposa dele estava com outro. Esse personagem passou a avançar o choro do filho porque incomodava, porque era um incômodo naquele momento, e logo o filho virou adulto
e ele não o viu crescer. Ele avançou os exercícios físicos e acabou ficando com uma saúde péssima. Então, neste momento, ele entra em desespero e quer jogar fora esse controle, mas aí já é tarde demais. Poucos que assistem ao filme percebem a sátira inteligente, mas este controle remoto é exatamente o nosso cérebro, que simplesmente padroniza e começa a repetir inconscientemente os nossos comportamentos. Se você padronizar as coisas erradas, naturalmente você começa a repetir exatamente aquilo que você não quer de uma forma inconsciente. Aquilo se torna o seu natural, é exatamente aquilo que o cérebro faz de uma forma automatizada, e isso se torna um problema enorme, que pode levar não só à procrastinação, falta de foco, ansiedade, estresse, mas a uma vida sem nenhum tipo de controle. E é exatamente por conta disso que as pessoas ou estão em um modo normal, que é procrastinando, com preguiça, perdendo foco por aí, sem energia, ou em um modo de animação temporária, se empolgando com fórmulas mágicas, com truques, com aplicativos, até com a busca incessante de conhecimento, com força de vontade ou motivação extrínseca, gerando aquele impulso temporário. De repente, quando você assiste a um vídeo motivacional, vai a uma palestra que te inspira, mas no final você simplesmente não muda nada, porque a sua vida de verdade impera, a realidade impera e você volta aos padrões anteriores. Hoje você vai entender que, por mais contraintuitivo que tudo isso possa parecer, tudo isso é, na verdade, parte do problema. E eu reforço, tudo, até coisas que parecem boas, podem estar codificando seu cérebro de uma forma inadequada. As pessoas que não têm controle delas não o têm por um único motivo. Elas não entendem como elas fizeram, como elas programaram o seu sistema de codificação cerebral, mas esse é o ponto que é simplesmente central. Isso é essencial porque, uma vez codificado, o cérebro tende a reagir de acordo com esse tipo de codificação, e aqui, neste evento, você vai entender isso em detalhes. Essa é a grande virada de chave que eu tive ao longo de toda a minha jornada. No fundo, o que realmente mudou para mim foi entender que é possível recodificar os seus padrões inconscientes, exatamente aqueles que, quando você percebe, você já está inconscientemente fazendo. Ninguém diz, hoje eu vou procrastinar. Isso não acontece. Quando a pessoa percebe, ela já está procrastinando. Ninguém diz, eu vou perder o meu foco. Quando a pessoa percebe, ela já perdeu. Ninguém diz, hoje eu vou brigar com todo mundo e perder o meu controle emocional. Isso não acontece. É inconsciente, é automatizado. Se você é um desses que trava uma luta do seu consciente, que sabe ali o que tem que fazer, mas o inconsciente que no fim ganha, que tem preguiça, falta de foco, estresse, falta de controle emocional, saiba que não é na força de vontade que isso vai mudar. Isso está codificado no seu cérebro e cedo ou tarde você vai perceber isso, se é que já não percebeu. E na boa, que porcaria de vida, não é? Uma vida em que a gente não tem absolutamente controle nenhum, nem controla para onde vai a nossa atenção, nem a hora que acorda. Muitas pessoas sequer controlam o que passam na própria boca, algo que simplesmente só depende dela, e ela simplesmente não consegue vencer nem o próprio cérebro, e ela ainda quer ter algum tipo de resultado na vida nessas condições. Não é pessimismo, mas alguém assim não vai ter, não tem como. Você primeiro precisa ter controle de você, se você quer ter algum tipo de impacto no mundo. E sem perceber isso, no fundo, as pessoas vão meio que seguindo, de uma forma automatizada, robotizada, como se fossem zumbis, destruindo oportunidades, destruindo relacionamentos, destruindo a própria saúde, destruindo a própria vida. Pega aí qualquer pessoa que você admira. Ayrton Senna, por exemplo, serve essa pessoa? Se você codifica um padrão inconsciente inadequado em qualquer pessoa, como no Ayrton Senna, sei lá, vamos adicionar preguiça nesse cara. É como se ele simplesmente não tivesse existido. Steve Jobs, pega ele e adiciona falta de foco. É como se ele não tivesse existido, e nem toda a obra que estas pessoas fizeram. Chega em uma hora na vida em que a gente de fato precisa assumir o controle e dar o basta nisso, porque isso cansa. Cedo ou tarde isso cansa, isso frustra, isso gera uma expectativa de que de fato a pessoa tenta fazer diferente, ela se compromete,
mas ela não faz. E chega num ponto em que ela começa a não mais sentir prazer na vida real e ela busca o prazer nas telinhas. E o cérebro vai aprendendo isso. Ele vai começar a buscar o prazer nas redes sociais, nas interações que você tem, nas séries, porque no fundo, na vida real, não há mais prazer. Isso não só cansa, mas de fato preocupa perceber que a gente tem algo que é invariável. Esse elemento aqui, chamado tempo, passa a cada vez mais rápido. A gente tem uma ampulheta na nossa vida. O tempo, ele escorre e isso é uma variável que simplesmente não está sob nossa responsabilidade. A gente vai ter um tempo limitado. É nosso papel fazer um bom uso desse tempo ou simplesmente ficar assistindo a esse tempo escorrer diante dos nossos olhos. Reverter esse processo e assumir controle para realmente valorizar a nossa vida é algo que não pode depender da nossa força de vontade, porque isso não adianta. É óbvio que é bom ter força de vontade, mas esse processo não muda através dela. Esse processo de mudança de padrões cerebrais é um processo científico, é um processo biológico. Foi através de estímulos trazidos para o seu sistema de codificação cerebral que o seu cérebro aprendeu, ele codificou a resposta natural. Você vai criando o seu modus operandi. Note que naturalmente você tem um padrão codificado para quase tudo. O padrão de alimentação, o padrão de preguiça ou de energia, o padrão de foco ou de distração, de procrastinação ou de produtividade. Você no fundo é o resultado direto dos padrões que você codificou no seu cérebro. E é por conta disso que controle é poder. Se você controla o seu cérebro, você controla você e controla a sua vida. E isso literalmente em qualquer área. Profissionalmente cresce quem tem mais controle de si mesmo. Tem um corpo melhor quem tem mais controle de si mesmo, mais contatos, networking, mais abundância, prosperidade, em suma, qualquer resultado que você queira, ele passa por você ter controle de você mesmo. O grupo de pessoas que tem este poder, o poder de ter controle, é exatamente o grupo que eu chamo do grupo do 1%, de tão poucas pessoas que sabem recodificar o cérebro para que de fato o controle passe para o lado dela e não somente ela reaja frente ao mundo, e sim ela possa esculpir a pessoa que ela de fato vai se tornar. São pessoas que aprenderam a não sofrer no processo, aprenderam a não procrastinar, a não deixar para depois, mas principalmente são pessoas que vivem os seus reais potenciais porque elas agem aliadas aos seus reais talentos. São pessoas que, ao invés de pegar aquele controle remoto e avançar a vida, pessoas que valorizam cada minuto da vida, que é única e está correndo exatamente como esta ampulheta neste exato momento. A única forma, e eu repito, a única forma de você assumir controle de você e do seu cérebro é finalmente você decidir ir além da força de vontade, ir além dessa motivação extrínseca e ir para dentro, recondicionar o seu sistema de codificação atual. Isso é recodificar o seu cérebro. E aí, o que acontece? Tudo literalmente começa a acontecer, tudo que não acontecia quando você tinha padrões que te travavam. Você passa a fazer as coisas e ainda fazer de uma forma natural, sem sofrer. Sofrer para ter foco, sofrer para acordar, sofrer para comer direito, sofrer para ir na academia, sofrer para ter disciplina, sofrer para existir. No fundo, nós ganhamos um presente fascinante que é o planeta Terra, um presente que é temporariamente seu. E a pessoa fica neste presente sofrendo, olhando mais uma vez a ampulheta da vida escorrer. E quando elas se dão conta nessa jornada maluca que de fato ela entrou nesse processo absolutamente sem controle, ela costuma passar por 4 fases para tentar retomar o controle da vida dela. Na primeira fase, ela começa procurando uma fórmula mágica, um aplicativo, truques, e aí depois de perder tempo e muitas vezes dinheiro com isso, ela percebe que não dá certo essa busca externa e aí ela vai para a fase 2, que é começar a buscar algo dentro delas. Elas começam a buscar força de vontade, empolgação, e aí elas começam
e param inúmeras vezes. Porém, chega um ponto em que ela percebe que não deu certo e ela vai para a fase 3. Nessa fase, a pessoa sozinha percebe que ela individualmente não consegue e ela começa a buscar conhecimento, autoconhecimento, e isso obviamente é positivo, inclusive parece que essa é a resposta certa, a resposta definitiva, até que a pessoa começa a se deparar com cursos, com conhecimentos de um monte de coisa e ela sempre passa a achar que o próximo conhecimento é aquilo que vai solucionar. No fundo, ela vai aprofundando de tanto conhecimento que daqui a pouco ela conhece as moléculas, o átomo e tudo dela, mas simplesmente ela tem tanto conhecimento que ela se perde e nada muda. Ela acumula livros, cursos e nada. Tudo isso que eu falei é um sintoma de um sistema de codificação cerebral entorpecido. Quando a pessoa percebe que ela simplesmente acumulou conhecimento, ela finalmente chega na fase 4, que é exatamente quando os alunos chegam no Brain Power. A pessoa já tentou de tudo e ela entendeu que truques, empolgação, força de vontade e acúmulo de conhecimento não servem. Ela entende o óbvio, assim como tudo na vida é sobre trabalho, é sobre treino. O Brain Power é exatamente a sua academia cerebral por conta disso. Não é a ideia te entuchar de conhecimento, de conteúdo. O que você precisa é enxergar o que precisa ser recodificado e receber um método para que de fato você consiga treinar. É exatamente por conta disso que não adianta querer mudar, é preciso saber mudar. A base do jogo da mudança não é no consciente, não é somente no desejo. Isso todo mundo tem. O que a gente precisa é acessar o nosso inconsciente. Como eu já disse, ninguém diz: hoje eu vou sentir preguiça o dia inteiro, hoje eu vou procrastinar, hoje eu vou ficar estressado, decidi hoje perder o meu controle emocional, perder a disciplina, não vou seguir a dieta e por aí vai. É óbvio que a pessoa não faz isso, mas quando ela percebe, ela já está fazendo. Esse é simplesmente um reflexo de um sistema de codificação cerebral absolutamente desalinhado. Nessa série você vai entender exatamente como o cérebro funciona e como ele aprende. O cérebro é parte do nosso sistema nervoso, que é o conjunto formado por ligações de nervos com a função de captar informações e gerar a nossa resposta, que são estímulos eletroquímicos. Você vai ver que, apesar de muitos termos técnicos, é tudo muito mais simples do que parece. É como se fosse a fiação daquele controle remoto. Se a fiação está em ordem, as coisas funcionam normalmente, mas se a fiação está errada, pode simplesmente queimar os aparelhos, gerar curtos-circuitos, como de repente uma explosão de raiva, de estresse, de ansiedade e por aí vai, que a gente vê acontecendo com as pessoas. Você vai ver que desde a procrastinação, preguiça, falta de foco e tudo mais está ligado a esta fiação. Então se prepare que no final dessa série você vai entender absolutamente tudo isso e, mais do que isso, vai ter a capacidade de arrumar a sua fiação, ou seja, de fazer o seu cérebro formar novos caminhos neurais para que ele passe a trabalhar a seu favor e não contra você. Agora, para isso, você precisa entender como mudar o sistema de codificação do seu cérebro e como ele codifica os padrões que você tem hoje, para que então você possa passar a criar novos hábitos, novas atitudes, novos comportamentos, ou seja, novos padrões cerebrais. Mas agora de uma maneira estratégica e não aleatória, como em geral as pessoas fazem por aí. E você vai perceber que a beleza do nosso sistema de recompensa é que ele inclui o nosso córtex pré-frontal, o nosso lado racional, consciente, ou seja, nós temos acesso ao nosso sistema através da lógica e por conta disso nós podemos recodificá-lo. Tudo isso vai ficar absolutamente claro, mas na hora em que você aprende este acesso, você pode literalmente codificar os padrões que você quiser. E eu sei que isso pode parecer um negócio de hackear o cérebro, coisa de filme, não é? Mas não é. Não só é o nosso processo biológico, mas muita gente faz isso de uma forma natural no dia a dia. Seguramente você já conhece pessoas que fazem as coisas de uma forma leve. Elas conseguem trabalhar, estudar, cuidar do corpo, se alimentar bem, ter disciplina e, consequentemente, elas criam uma vida digna de ser vivida, com leveza, prazer e resultados. Neste evento, você vai entender que com a ajuda de um método da neurociência, 8 semanas é o tempo necessário para você recodificar o seu cérebro e retomar controle de você e do seu cérebro. Esse é o tempo que você precisa para passar por todas as etapas e depois disso é só você treinar e praticar que o cérebro vai solidificando os novos padrões. O nosso movimento se chama
rumo ao 1%, porque somente 1% das pessoas têm controle do próprio cérebro e esse será o evento que vai te trazer as aulas, estratégias, técnicas, materiais em PDF, exatamente para te colocar dentro deste grupo. Bora, rumo ao 1%? Então vamos, porque eu confesso que o meu maior arrependimento em vida é ter descoberto isso tarde. Hoje é muito fácil olhar para trás e ver tudo que eu errava, mas isso só porque neste momento eu recodifiquei os padrões que mais me incomodavam. Eu tornei natural para mim ser produtivo, ser focado. Com isso eu tenho muito mais energia para fazer aquilo que eu me proponho e começaram a sair projetos como o próprio Brain Power, que hoje são dezenas de milhares de alunos transformados, o podcast que desde 2017 é um dos principais do país. Comecei a sair na mídia tanto aqui como fora do Brasil, produzi milhares de vídeos no YouTube, virei executivo passando por empresas como Johnson & Johnson, Citibank, Danone, investidas do BTG Pactual, times de mais de 50 pessoas, passei a ter mais tempo, muito mais energia para estudar, fazer cursos e mais cursos nos mais diversos países, como mestrado em neurociência e neuropsicologia em Londres, acumulei mais dinheiro do que eu imaginei que faria, me tornei investidor, eu adoro investir, operar negócios, moedas, criptomoedas, investir em outros países. Adoro tudo isso. Formei uma rede de contatos. Hoje eu convivo com as pessoas que eu admiro. Mudei drasticamente a minha alimentação. Eliminei o açúcar da minha vida. Faço exercícios físicos todos os dias. Meu corpo mudou por conta disso. Enfim, olha só a coletânea de alterações de padrões cerebrais. E no fundo, hoje eu posso dizer de boca cheia, cheio de orgulho e satisfação que não somente eu valorizo a vida, mas eu vivo a vida que eu desenhei nos meus próprios termos. Mas não era assim. Por isso que eu sempre digo que o meu passado me condena, especialmente na época em que eu até não sabia, mas eu estava preso a uma vida que não era minha. Eu colocava muita energia para fazer uma área da vida dar certo, neste caso para mim era o trabalho. Então a área profissional ia até ok, agora todo o resto ficava largado. Eu não tinha tempo para absolutamente mais nada. Eu não estudava, eu não tinha amigos e sequer tinha vontade de ter. Meu corpo era magro, não tinha tempo para a família, não tinha tempo nem para mim. E o tamanho desse problema só ficou evidente em um dia que eu olhei para a torneira de casa em um dos momentos mais sombrios da minha vida e eu entendi que eu tinha perdido o jogo do cérebro. Até os 12 anos eu era cheio de vida, inclusive eu era o arteiro da família. Eu era até bonitinho, pelo menos isso minha mãe me dizia, mas eu só aprontava. Meu apelido inclusive era Peste, de tanto que eu aprontava. Eu passava o dia inteiro na rua aprontando, tanto que a mãe de um dos meus amigos de infância, aquele que eu mais via, a Dona Branca ela se chamava, ela não queria que eu encontrasse o filho dela de jeito nenhum, de tanta besteira que eu fazia. E aí eu não sei muito bem o que foi acontecendo, talvez eu fui recebendo uma certa pressão da família, das pessoas ao redor, da sociedade, para que de fato eu me ajustasse. E eu fui fazendo exatamente isso. Eu fui fazendo tudo o que diziam que era o certo. Eu me encaixei na faculdade, me encaixei no emprego, me encaixei nas amizades do emprego e até que eu comecei a não saber mais se eu fazia aquilo que eu desejava. No fundo, eu não sabia mais se eu não tinha o que eu desejava ou se eu não desejava o que eu tinha. Uma sensação um tanto quanto confusa, mas a única certeza é que tinha algo muito errado acontecendo. O cérebro inconscientemente continuava procurando prazer, mas o prazer não estava mais codificado nas coisas da vida, somente nas fugas da vida, como televisão, videogame, rede social, a vida mesmo. Ela era meio cinza, era só uma repetição contínua de tarefas. As coisas da vida real eu queria que passassem o mais rapidamente possível, eu queria meio que avançar ou até pular para ter mais tempo de ficar nas fugas da vida. Ora, no dicionário, fugir da vida tem um nome e não é muito bonito. Eu ia para o trabalho sem saber por que eu estava indo. Eu simplesmente ia, afinal, era o certo a ser feito, pelo menos eu dizia isso para mim mesmo, e no fundo eu parecia um zumbi, um cérebro completamente perdido, mas eu ainda ouvia uma voz interior que sempre me fazia pensar que a vida podia ser mais do que estava sendo, que tinha algo a mais a ser vivido, e isso
alimentava a minha esperança, mas não tardou para ver que no fundo aquela esperança não ajudava em nada. Eu tinha esperança de ter mais disciplina para cuidar do corpo, mas o prazer estava em ficar parado, ficar sentado, joguinhos, e chegou num ponto em que eu tinha mais cabeça do que corpo de tão magro que eu estava. Desejava no fundo ter foco, mas o meu prazer estava onde? Nas redes sociais. Eu acho que tinha mais dedo do que cérebro. Eu desejava construir uma vida que fosse incrível, mas o meu prazer estava em assistir a vida dos outros nas séries, nas redes sociais e em qualquer lugar que não fosse a minha própria vida. Afinal, isso dava trabalho. Só que no fundo, naquela época, eu não tinha a menor ideia de quão desregulado estava o meu sistema de codificação cerebral. Foi um período absolutamente doloroso, de absoluta ausência de controle de mim mesmo, que chegou no auge em um dia fatídico. Um dia que tocou o despertador às 6h30 e eu tinha que levantar e ir para o trabalho. Eu levantei mais ou menos automático ali, fui lavar o rosto na pia do banheiro. A água da minha torneira é sempre bem gelada e quando eu dei por mim, tinha passado ali alguns bons minutos parado, em pé, olhando aquela torneira. Eu tinha totalmente me desconectado da realidade real, como se fosse ali um zumbi. E ainda para piorar, parece que naquele momento caiu uma ficha enorme para mim. Ali eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo contigo, André? Zero energia para tudo aquilo que eu mais queria. Zero energia para enfrentar a academia, para enfrentar uma leitura. Agora zero energia para enfrentar uma água gelada pela manhã. Nem isso o seu inconsciente está dando conta. A ficha caiu. Eu saí de frente daquela pia, mas aquele momento nunca mais saiu de mim. Na força do hábito, eu acabei seguindo o resto do meu dia. Fui para o trabalho, mas aquilo realmente me deixou muito mais reflexivo naquele dia. Era um dia que eu estava muito mais disperso que o normal, mas eu tinha que fazer as minhas coisas. Inclusive, eu lembro que eu tinha que entregar um relatório no final do dia. Eu simplesmente desliguei o celular para que eu pudesse realmente focar. Eu falei para mim mesmo, chega, eu preciso assumir controle de mim, eu preciso entregar esse relatório. Deixei o meu celular do lado, desligado, e aí veio a gota d'água. Incontáveis vezes o meu inconsciente me fazia olhar para a tela de um celular desligado. Teve uma vez que eu esqueci que ele estava desligado e eu peguei ele na mão, na esperança de achar algo, diversão, prazer, algo que eu nem sabia muito bem o que era, mas eu estava buscando ali. Era o meu cérebro desesperado procurando prazer, porque a vida mesmo não estava mais conferindo prazer. Ali ficou claro que eu não tinha nenhum controle de mim mesmo. E aí, com perdão do francês, eu disse, puta que pariu, o que foi que eu fiz? Meu cérebro está completamente perdido, completamente fraco. Qualquer coisa que me gerasse um mínimo de desconforto mental, lá estava o meu cérebro inconscientemente procurando prazer em qualquer coisa, inclusive em uma caixinha preta de celular, na tela preta das séries, em comidas prazerosas, num sofá, num post. Para o meu cérebro, qualquer coisa era mais interessante do que a minha vida real. Coincidentemente ou não, esse dia foi uma segunda-feira, dia 13 de outubro de 2014. Eu não esqueço, porque foi no dia seguinte ao Dia das Crianças, e eu me lembrei de quando eu era criança, e que eu queria fazer, eu ia lá e fazia, eu me divertia, eu curtia, eu vivia, eu tinha vida, mais do que isso, eu tinha ímpeto de vida, algo que estava lá dentro de mim ainda, mas quase morto. Ali eu comecei a me questionar. Qual era de fato a minha missão aqui na Terra? O que eu estava fazendo? Qual era o meu talento, a minha habilidade, a minha vocação, o meu chamado? O que eu estava fazendo aqui? E eu não achava resposta para nada. Eu percebi que eu tinha me afundado no trabalho, mas era, no fundo, para tirar a cabeça dessas perguntas, porque eu não tinha resposta nenhuma. E uma coisa certa,
a gente fica anestesiado pela vida e vai meio que se arrastando ou até justificando o injustificável. Agora, quando você se dá conta disso, simplesmente não há mais como desver. Nesse momento, não é nem que você não quer mais continuar fazendo aquilo, você não aceita mais aquilo. E de novo, não é que você não aceita aquilo, mas você não aceita mais você. Essa é a hora de mudar. E exatamente depois de 1 mês disso, eu decidi cortar isso. Eu larguei uma carreira de 15 anos no mundo corporativo e eu entrei em uma jornada profunda para entender o que estava acontecendo comigo. Esse que você vai ver agora foi o dia que eu tomei a decisão do basta. E eu acho que esse é o vídeo mais importante para mim, né, de todos que eu já fiz, pelo menos realmente para minha pessoa. E na verdade eu estou bastante animado com isso, obviamente com bastante receio de tudo que está por vir. Então, hoje eu encerro aqui a minha carreira corporativa e eu quero que sirva como marco psicológico para mim. Esse é o cartão que, enfim, eu usava para entrar aqui todo dia. Não é de maneira nenhuma, quero deixar isso super claro, maneira de protesto da empresa, mas é simplesmente um marco para mim. Então eu vou de fato eliminar isso, ele deixa de ser parte da minha vida. Eu realmente vou agora seguir meu sonho, ele não mais é a minha porta de entrada para o trabalho. E eu confesso que esse dia marcou. Eu nunca mais vou esquecer esse dia. Foi um dia de muito receio, medo mesmo, e para piorar, eu tive dificuldade absoluta de pedir ajuda, no dia que eu mais precisava de ajuda. Isso, infelizmente, é uma coisa muito minha. Não é nem questão de parecer incompetente por pedir, por ajudar. Eu sei que para alguns é por aí, mas para mim, eu acho sempre que é minha obrigação descobrir o que falta para mim. É meio que como se fosse minha lição de casa. Eu preciso fazer. E foi exatamente isso que eu comecei. Eu levei uns bons anos buscando conhecimento nas mais diversas formas sobre comportamento humano pelo mundo inteiro. Na França, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, pesquisando e estudando com as maiores referências do mundo em neurociência, neuropsicologia, programação neurolinguística, livros, cursos, mestrado. E ficou claro para mim que tinha um detalhe, algo que era o ponto central, uma chave para a transformação de qualquer comportamento. E esse detalhe, inclusive, era unanimidade entre todos os grandes centros e mestres com quem eu estudei sobre o cérebro. O segredo está no sistema de codificação do nosso cérebro. E foi aí que eu pensei, será que isso pode ser ensinado? Esse foi o começo do Brain Power, que eu relato inclusive como o meu maior arrependimento. Não o Brain Power, mas sim ter descoberto isso assim tarde na minha vida. Essa se tornou inclusive não somente para mim, mas a frase mais comum das dezenas de milhares de alunos. Talvez a única coisa que eu tenha reclamado social é eu não ter feito antes. Que tem contato com esse método. Pessoas melhorando profissionalmente, eliminando a procrastinação, ficando muito mais produtivas, como a Ana Lopes. O meu rendimento aumentou bastante. Hoje eu consigo acordar cedo, trabalhar, estudar, fazer exercício físico. Eu faço muito mais coisas do que fazia antes e não chego no final do dia exaurida. E sim com a sensação de que estou avançando. A cada dia estou avançando. Ou então resolvendo problemas pessoais, quebrando vícios como cigarro, depressão ficando para trás, perdendo peso naturalmente porque pararam de lutar contra o cérebro, como a Danusa, que perdeu 8 quilos. Desde que eu comecei essa jornada, em menos de 3 meses, eu perdi 8 quilos. Na verdade, eu eliminei porque vai ser para sempre isso aqui. Então foram 8 quilos que, sem academia, só regulando minha alimentação, meu mindset, modo de pensar em relação à comida, o que eu vou comer, quanto eu vou comer. Pessoas que por anos tinham um padrão codificado, que não as deixavam fazer as coisas que elas mais desejavam e que, muitas vezes, elas sequer sabiam o motivo para isso acontecer, mas que, de repente, elas começam a fazer exatamente o que elas mais queriam. Essa é a beleza de você ter um mentor que nos faz saber o que fazer, quando fazer, como fazer,
com qual intensidade e por quanto tempo fazer aquilo. Essa mudança de perspectiva foi exatamente o que o método Brain Power trouxe para elas, e esse foi o processo que foi essencial, porque não dá para ir contra você o tempo inteiro. O seu cérebro sempre vai vencer. Você tem que agir na causa. Sobrepeso, falta de energia, procrastinação, ansiedade, tudo isso no fundo é consequência de algo muito mais profundo, um padrão codificado no seu cérebro. E para essas pessoas ficou finalmente claro porque não adianta simplesmente ter força de vontade, afinal nós não ascendemos para o patamar dos nossos desejos. Na verdade, você despenca para o patamar dos seus padrões cerebrais. Quem sabe recodificar os seus padrões tem acesso ao poder do autocontrole. E foi exatamente aí que tudo começou a expandir. Alunos de todos os cantos do mundo, foi aí também que a mídia se interessou, até a mídia internacional comemorando a existência de um método como esse que nós oferecemos. Foi aí também que o nosso podcast ganhou espaço, isso porque não só o cérebro não sabe lidar bem com as reações ruins, como a falta de controle, mas o controle é exatamente o nome do jogo. Controle é o que nos dá vantagem competitiva. Controle é o que nos faz atingir os nossos resultados mais desejados. E é como eu comentei, tirando os poderes de filmes, de ficções, de histórias em quadrinhos, na vida real, o maior poder que um adulto pode ter é o controle próprio. Todo mundo com um pouco de lógica que entende isso, para de buscar dicas, truques e formas por aí e passa a querer treinar o cérebro. Para entender como fazer isso, em primeiro lugar, a gente precisa entender que nós somos fruto de nossos padrões cerebrais inconscientes que nós codificamos ao longo da nossa vida. O seu corpo é reflexo disso, a sua carreira, os seus relacionamentos, o seu foco, a sua disciplina, a sua intensidade, seu nível de energia e até a sua prosperidade são os seus padrões que te definem. Por isso que eu digo, você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Eu vou dar um exemplo para que isso fique mais claro. Vamos supor que hoje, neste exato instante, você criou um novo hábito, o hábito de ir todos os dias na academia com 0 exceção. Você codificou hoje este seu novo padrão, ou seja, o seu cérebro já incorporou este hábito de uma forma natural. E aí eu te pergunto, o que acontece com o seu corpo daqui a 6 meses? Eu não preciso nem prever o futuro para saber que o seu corpo estará incrível quando comparado ao de hoje. Tanto que Tony Robbins diz que ele consegue saber se a pessoa vai ter sucesso na vida apenas avaliando os seus padrões codificados em seu sistema de codificação cerebral. E eu confesso que no exato momento que você identifica os padrões de uma pessoa, é absolutamente fácil perceber como vai ser o futuro dela. O problema é que a pessoa faz tudo isso de uma forma absolutamente inconsciente. É como eu comentei, ninguém vira e diz: hoje eu tô a fim de ficar sem energia, hoje eu vou perder o meu controle emocional, hoje eu quero procrastinar o dia inteiro, eu quero acumular tudo que eu tenho para fazer por conta da preguiça e depois eu me viro. Não é assim que acontece. O cérebro foi codificado assim, e muito do que você faz o tempo inteiro é inconsciente. Falar, por exemplo, você simplesmente pensa no que você quer dizer, as ideias que vêm na sua mente, e você não precisa mais selecionar conscientemente as palavras, elas simplesmente aparecem. Isso porque o seu inconsciente trabalha nos bastidores enquanto você conversa, vasculhando seu vocabulário e abastecendo seu consciente para ajudar você a se expressar. E isso acontece com tudo, não somente com a sua expressão verbal, mas com seus hábitos, com as suas ações, com as suas reações, comportamentos, atitudes, forma de pensar, ou seja, com tudo. Você codifica e o seu cérebro repete o padrão codificado. O produto desse fluxo todo é a pessoa que você encontra no espelho. É você. Mais uma vez, você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Será que começa a ficar claro por que existem pessoas agindo de uma forma praticamente integral contra elas mesmas? Elas querem acordar cedo, mas não conseguem. Querem ter foco, mas não conseguem. Querem disciplina, produtividade,
mas não conseguem. Querem se alimentar direito, mas não conseguem. Ir na academia, mas não conseguem. Querem mais controle emocional, mas estão sempre com os nervos à flor da pele. Uma ausência completa de controle. Mark Twain tem uma frase forte que diz: eu não temo a morte, temo nunca ter vivido. Mas é exatamente isso que muitos fazem, vão apenas repetindo padrões que eles não querem, comandados pelo controle remoto que aprendeu a ser assim, como se eles não fossem humanos e simplesmente não pudessem fazer nada. Veja só o que o Inácio disse depois de ter entendido exatamente isso. Durante toda a minha vida trabalhei para os outros. Nunca tive uma preocupação maior comigo. Não me lembro de ter tido um sonho meu. Eu era um robô e não sabia. Não tinha vida própria e definitivamente não era feliz. Hoje eu caminho com prazer, 10, 15 quilômetros, pelo menos 4 vezes por semana. Já perdi 10 quilos e tenho ainda outros 10 para perder. E vou perder. O jogo muda quando você entende que o que você codificou e se tornou inconsciente ao longo da sua vida inteira pode ser recodificado. Se você codificou, você pode recodificar, criando assim novos padrões. E que o processo como isso acontece no seu sistema de codificação cerebral é a única coisa que você precisa saber para ter controle de você mesmo. Isso é recodificar o seu cérebro. Você só escolhe a qualidade de vida que você vai ter quando você souber codificar e lapidar os seus padrões cerebrais. Essa escultura se chama Self-Made Man, o homem esculpindo a si mesmo, da artista norte-americana Bobby Carlyle, e ele é de uma beleza poética fascinante porque ele é ao mesmo tempo criador e criatura, mármore e escultor, e ele mostra como de fato nós podemos nos auto-esculpir. A primeira coisa é eliminar os padrões inadequados, padrões que a gente não quer na nossa vida, e depois partir para um outro processo, o processo de se auto-esculpir, criando a pessoa que nós nos tornaremos no futuro. A pergunta que fica é: mas como então nós podemos nos auto-esculpir conscientemente se o jogo inteiro e o jogo real é no nosso inconsciente? E é para isso que nós precisamos de um método. Quando eu preciso fazer algo, eu busco um método para aquilo. Um método permite uma lógica, uma sequência de estímulos que são importantes para a gente conseguir recodificar o nosso cérebro. O cérebro, em última instância, é uma grande máquina de repetição de padrões que foram codificados, e uma vez que ele é codificado, o cérebro segue repetindo, inclusive tornando a cada vez mais intenso, mais eficiente aquele padrão. É por conta disso que até padrões negativos ficam mais fortes. O reclamão fica mais reclamão, o ansioso mais ansioso, o preguiçoso mais preguiçoso. Tem gente que entra no Brain Lab, que é o nosso treinamento de recodificação, e diz que era procrastinador profissional. Eu digo que eu era um procrastinador profissional. Aboli a procrastinação na minha vida. Então vamos lá, para entender como recodificar os seus padrões, você precisa, antes de mais nada, entender como mudar o sistema de codificação cerebral. Agora a pergunta que fica é: o que seria isso? Basicamente, esse é um campo relacionado à neurociência que entende as relações entre o estímulo recebido pelo cérebro e a resposta cerebral. Pensando no exemplo de uma rede elétrica de uma casa, fica fácil entender. O estímulo é como se fosse um interruptor que aciona uma descarga elétrica, os neurônios são os fios condutores, e a resposta é como se fosse uma lâmpada que acende. Basicamente, o cérebro ele vai aprendendo a reagir frente aos estímulos nas mais diversas esferas. Alguns desses estímulos são subconscientes e você nem sabe que estão acontecendo. Por exemplo, se você perde calor, o seu cérebro te faz sentir frio para que você possa se proteger. Se você está com pouco nutrientes, ele faz você sentir fome para que você possa comer e ingerir alimentos. Mas outros foi você que criou, nos seus comportamentos, por exemplo. Se você tenta focar, qual é a sua resposta? Seu cérebro continua naquilo ou ele te distrai? Se você quer fazer alguma coisa, seu cérebro persevera ou ele procrastina? Se você olha para o seu sofá, qual é o estímulo que você sente? É o estímulo e um desejo de deitar ou olhar para o sofá e falar: não, eu vou para a academia? Se você olha para um brigadeiro, você sente desejo ou aversão? E aí talvez você pense: não, André, mas é sempre assim, é a resposta igual de todo mundo. E aqui a resposta é um categórico não.
não é assim. Seguramente você conhece pessoas que têm respostas diferentes, porque esse é o natural destas pessoas. É natural para algumas pessoas ir para academia, assim como é natural para outras ficar no sofá. Por exemplo, ao ver batatas fritas, para algumas pessoas isso vai despertar uma sensação de prazer. E aí você vai dizer mais uma vez, não, André, mas isso é igual para todos. E não é. Para mim, eu vejo doença na batata frita. Eu sei que você vai achar isso estranho, mas eu realmente acho muito porco colocar aquilo para dentro. Talvez você ache isso um extremo, mas esse extremo me beneficia. Você acha que pessoas que têm esse comportamento têm o mesmo tipo de resposta e o mesmo tipo de resultado de uma outra pessoa que codificou um padrão diferente? E a resposta é, obviamente, não. Eu não sofro para evitar frituras. Muito pelo contrário, eu sofro se eu tiver que comer. Eu não sofro para ir na academia. Eu sofro se eu não for na academia. Mas para mim só é assim porque eu programei o meu sistema de codificação cerebral de uma forma que ele me beneficie, de uma forma que ele naturalmente esteja alinhado à pessoa que eu quero ser. É exatamente assim que a gente tem a chance de se auto-esculpir. Essa é a lógica que vale para qualquer hábito, atitude, comportamento ou qualquer padrão, como ser produtivo, ter mais foco, mais energia, mais disposição, controle emocional e por aí vai. Naturalmente, eu acabei construindo o que realmente é do meu maior interesse. O meu cérebro não é o meu inimigo, muito pelo contrário, ele é o meu maior aliado. Você vai aqui aprender a recodificar o seu cérebro, mas o fato é que, na verdade, você já está codificando seu cérebro hoje, agora, ontem, todos os dias e a todo momento. O cérebro é uma grande teia de neurônios que se conectam eletricamente. É como se fosse uma casa com um sistema elétrico, mas a fiação, ela não vem pronta. Ela vai se montando ao longo da vida. Só que essa fiação precisa ser bem feita, senão alguma coisa ou vai dar errado, ou não funcionar, ou até você vai ter um curto-circuito, como as explosões emocionais, o estresse que a gente tem, a ansiedade e por aí vai. O problema é que a maior parte das pessoas tem esse tipo de resposta cerebral absolutamente inadequada para o que ela mesma quer na vida dela, simplesmente porque ela fez a codificação de uma forma aleatória, de uma forma errada, e é muito fácil você avaliar se você está feliz com a sua codificação ou se de fato você fez de uma forma absolutamente equivocada ao longo da sua vida. Quer fazer um exercício para avaliar? No final dessa aula eu vou te dar um PDF para você fazer isso de uma forma um pouco mais organizada, mas basicamente o que você precisa agora é fazer duas colunas, uma coluna de desejos e outra coluna de prazeres. E eu posso te antecipar que se as respostas de cada uma dessas colunas forem diferentes, você está então com sérios problemas, não somente hoje, mas ainda maiores futuramente. Então vamos lá, na coluna da esquerda, você vai preencher com uma lista de 5 a 10 desejos que você tem. E o que é um desejo? Desejo basicamente é aquilo que vai te dar prazer futuro. Desejos como, por exemplo, ter saúde, crescer profissionalmente, ter repertório cultural, aprender, ter uma família, ser próspero e empreender. Estes são os desejos. E na outra coluna, para cada desejo, você vai colocar o seu maior prazer naquela área. Por exemplo, aonde está o seu maior prazer dentro de saúde? Está em brigadeiro ou em uma salada? Em ir na academia ou no Netflix? No desejo de crescer profissionalmente, aonde está o seu prazer? Em fazer mais, trabalhar mais ou em ir embora o mais breve possível do trabalho? Em cultura, aprendizado, você tem o prazer em ler um livro ou em ficar nas redes sociais? No desejo de família, aonde está o seu prazer? Em ficar com a sua família ou em dar uma escapadinha? No desejo de prosperidade, seu prazer está em poupar, em trabalhar ou em gastar? E aqui você precisa ser brutalmente honesto com você mesmo. Não é o prazer que você gostaria, não é o prazer que é o certo que você deveria responder, e sim o prazer que o seu cérebro tem. Aonde o seu cérebro sente mais prazer? Porque quando você tem esse processo desconfigurado, esse é exatamente o cérebro do grupo dos 99%, criando um sistema de codificação totalmente errado. E a gente vê que o cérebro dessas pessoas está de fato completamente bagunçado. Isso é o que eu chamo de um cérebro fraco. E um cérebro fraco leva a pessoa para onde? Leva exatamente na direção oposta do que ela mesma quer, de uma forma absolutamente inconsciente, sem a pessoa sequer perceber, mas quando ela percebe, de fato, ela já está agindo de uma forma absolutamente contrária ao próprio desejo, algo que é inadmissível. Dia a dia, a pessoa vai se afastando do corpo que ela quer, da carreira que ela quer, do nível de conhecimento que ela almeja, se afasta, em resumo, da vida que ela mesma quer. Mais uma vez, de forma absolutamente inconsciente. E aí a pessoa tem um espasmo de força de vontade de mudar e sabe o que acontece? Nada.
dura uns 2 a 3 dias e ela volta, porque o cérebro dela foi treinado assim. Isso já está codificado. Eu sei que isso é péssimo, mas piora. A pessoa ainda se engana mais uma vez, achando que ela está se auto-sabotando naquela hora. Mas isso é uma mentira. Até é uma autossabotagem, mas a autossabotagem real aconteceu muito antes, quando a pessoa codificou aquele comportamento. Naquele momento em que ela diz, eu me auto-sabotei, ela só está repetindo aquilo que ela ensinou o cérebro dela. Quando você diz, eu procrastinei, por exemplo, o cérebro está apenas repetindo aquilo que ele aprendeu, uma forma de sentir prazer. E eu vou te mostrar como você pode sim mudar, ensinar o seu cérebro a buscar o prazer de uma outra forma, muito mais alinhado ao que de fato você quer na sua vida, em uma outra atividade, em uma outra estrutura, em uma outra forma de codificar um novo comportamento. E isso passa necessariamente por entender a base do sistema de codificação cerebral, que é o mecanismo de recompensa do nosso cérebro. Só que ao mesmo tempo que esse mecanismo é a solução, porque ele nos ajuda a constituir padrões, se mal utilizado, ele também pode ser o nosso maior vilão, especialmente nesse mundo que nós vivemos hoje, que de fato entorpece o nosso sistema de codificação cerebral o tempo inteiro. O mundo que nós vivemos, ele é rápido, digital, veloz, cheio de estímulos, e o nosso cérebro ainda é analógico. Um mundo digital e um cérebro analógico. O nosso cérebro ainda é muito primitivo. Ele não se adaptou a esse nível de vida frenética que a gente vive. Basicamente, se você relativizar para entender o impacto disso, se a gente for pegar a idade estimada da nossa espécie, 300 mil anos, que foi o tempo que o nosso cérebro teve para evoluir, se constituir do jeito que a gente de fato tem ele hoje e comprimir esses 300 mil anos em 24 horas. Vai ficar mais claro porque não houve tempo ainda de o cérebro se adaptar a essas novas coisas que nós somos reféns a tantos estímulos. Basicamente, em 24 horas, o tempo em que o Brasil foi descoberto foi a exatos 2,4 minutos. Morar em uma cidade é algo de minutos também. Celulares na nossa vida são coisas de milésimos de segundo. É tipo uma luz que acabou de piscar aqui e o seu olho ainda não conseguiu se adaptar. É exatamente o que está acontecendo com o nosso cérebro. É uma luz, é um reflexo, é algo que o nosso cérebro ainda precisa se adaptar. Evolutivamente, o nosso cérebro não se adaptou a esse nível de realidade, até porque, na maior parte da evolução da nossa espécie, o estímulo que nós precisávamos para sobreviver era apenas caçar para comer e o cérebro do homem ir atrás da mulher para se reproduzir, ou seja, sexo e comida, recompensas de curto prazo. O cérebro aprendeu isso por milhares de anos, a gostar de estímulos de curto prazo. É isso que o cérebro aprendeu, codificou e sabe fazer, que é uma beleza. As redes sociais sabem disso e se aproveitam muito bem. Ir nas notificações do celular é algo exatamente assim, prazer de curto prazo, a dopamina entra em ebulição no seu cérebro. Agora, ir na academia todos os dias te libera prazer, essa ebulição imediata? Não. Aí é diferente, muito diferente, não é? Isso exige força mental, uma codificação absolutamente diferente do natural, diferente do que nós temos de forma evolutiva. Porém, se a gente de fato quer construir uma família, uma carreira, um corpo bacana, ter de fato gestão, controle de nós mesmos, a gente precisa de estímulos de fato intencionais. Nós precisamos codificar o nosso próprio cérebro, e a própria dopamina, ela é mal compreendida pelo público em geral, porque a maior parte das pessoas pensa que ela é a substância química do bem-estar, que é liberada quando você está sentindo e experimentando prazer. Mas isso não é exatamente verdade, porque a dopamina, ela é a substância química cerebral motivadora. A dopamina, ela começa a ser liberada antes. Veja aqui nesse estudo que faz uma revisão da literatura de neurociência exatamente sobre esse assunto. A liberação de dopamina mesolímbica está envolvida na avaliação do valor dos estímulos preditivos de recompensa e na geração de ações motivadoras direcionadas à obtenção de recompensas. Ou seja, de uma forma mais simplificada, quando você sente que está prestes a ser recompensado ou experimentar algo prazeroso, você libera a dopamina. Agora, pense nesse mundo que nós vivemos, em que a todo instante, todos os segundos, existe algo imediatamente prazeroso. A indústria de consumo sabe muito bem disso e cria um mundo de estímulos supranormais,
que transgride o normal, como as milhares de notificações que simplesmente pipocam nos nossos celulares o tempo inteiro e a gente fica curiosíssimo para ver, para interagir, para engajar nas redes sociais, por exemplo. A gente vive em um mundo onde as coisas são projetadas para serem tão prazerosas quanto humanamente possíveis. E aí, automaticamente, com esses estímulos supranormais, o que acontece é que simplesmente a nossa rede elétrica do sistema de codificação acaba sendo sequestrada e os caminhos naturais de recompensa simplesmente se tornam muito fortes de uma forma muito intensa que codificam este padrão, este comportamento de buscar o prazer de uma forma muito mais imediata, muito mais instigante do que simplesmente a vida real. Fazer um relatório, ir na academia, produzir, fazer algo que realmente é construtivo. E essa expectativa de recompensa constante engana o nosso cérebro a pensar que nós estamos prestes a fazer algo tão importante que nós sentimos um desejo quase irresistível de fazer aquilo, muito maior do que fazer aquilo que você conscientemente gostaria de fazer, ou pelo menos que você sabe que deveria fazer. E isso é muito ruim, porque basicamente um cérebro fraco sempre vai para o prazer de curto prazo e sempre existirá um prazer de curto prazo. Sempre há um celular, um saco de balas, um doce, uma série nova, qualquer coisa ao nosso redor é mais prazeroso do que a vida real e vira uma recompensa irresistível. E esse tipo de estimulação é tão artificialmente alta que as coisas mais chatas da vida ficam de lado. Sabe aquela parte da vida chamada vida real? A vida real se torna quase tão dolorosa de viver em comparação com esse mundo paralelo, estimulante, que existe à nossa disposição o tempo inteiro, que simplesmente fica muito difícil ter disciplina, manter o nosso foco, fazer as coisas acontecer e simplesmente seguir na direção dos nossos maiores objetivos. E o pior é que isso é tão mais estimulante que a vida real, que para piorar, você não somente vai para o estímulo, mas você fica. Isso porque estudos como o da prestigiada revista Science de 2017 mostram que a dopamina distorce a nossa percepção de tempo. Nós engajamos tanto em uma atividade que nós não percebemos o tempo passar. Nós não questionamos, nós apenas seguimos fazendo, codificando ainda mais a cada minuto aquela atividade. Afinal, sentimos prazer, ficamos lá e vamos ensinando o nosso cérebro a permanecer naquele lugar. Você pode literalmente passar a sua vida inteirinha fazendo coisas assim, e muita gente faz isso. Até porque, convenhamos, o resto traz muito menos prazer. Olha que porcaria de vida, um cérebro fraco. Ele não só vai correndo para o que dá prazer, mas ele não percebe o tempo passando e ele fica lá, totalmente anestesiado, porque o sistema de recompensa foi entorpecido, como se ele estivesse dopado. Se você quer ir além de uma vida de vaca, de um cachorro, de antílope, que vai atrás de coisas que são simplesmente um prazer inato, como comida, sexo, calor, água quando você tem sede, é hora de mudar isso. E para você recodificar o seu sistema de codificação, você precisa efetivamente entender como ele funciona e quais são os componentes dele que precisam ser trabalhados, que é exatamente o que eu vou te mostrar em mais detalhes aqui neste evento. Mas como eu comentei no início, a beleza disso é que de fato esse sistema inclui o nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pela nossa lógica, pelas decisões, é como se fosse o eletricista dessa rede elétrica que eu acabei de comentar. Ou seja, nós temos acesso a esse sistema e nós podemos recodificá-lo, desde que a gente faça da maneira correta. E por que eu digo da maneira correta? Porque, em geral, com a melhor das intenções, a gente codifica o nosso cérebro de uma maneira completamente errada. Quantas vezes você já não se animou demais falando para você mesmo: isso agora vai dar certo, eu achei uma oportunidade incrível, e nada mudou. Pois é, você achou que tinha resolvido, mas na verdade você acabou criando mais confusão para o seu cérebro. Quando as pessoas não sabem o que elas estão fazendo, elas muitas vezes codificam um padrão errado através de um rótulo positivo para aquilo que ela não quer na vida e um rótulo negativo para o que ela mais quer na própria vida. Se liga só, rótulos positivos que nos enganam. Imagino que você queira passar um tempo adequado no celular, que talvez seja menos do que você passa hoje. Esse, em geral, é o que eu ouço. As pessoas querem passar menos tempo, um tempo mais adequado no celular, mas as pessoas dizem para elas mesmas, quando elas entram no celular, que elas vão se atualizar, mas este que se atualiza no celular, no fundo, na vida, está ficando para trás. As pessoas entram nas redes sociais para ficar com os amigos, mas amigos mesmo a pessoa nem tem mais. Ou ainda, eu vou descansar, mais um rótulo. Em última instância, a pessoa acha que está descansando vendo séries, mas é um descanso
que não recupera energia nenhuma. Na verdade, a pessoa fica tão sem energia que ela acaba dormindo. Eu jamais vi uma pessoa que ficou vendo séries para descansar e recuperou a energia a ponto de falar: eu vou agora na academia, vou correr uma maratona. Esse é um rótulo a mais. Pasme, até conhecimento tem esse efeito. Tem muita gente aí pela internet te vendendo autoconhecimento e o sistema de recompensa do cérebro se anima. A pessoa vai conhecendo e conhecendo e conhecendo e daqui a pouco a pessoa conhece tudo, já se conhece, conhece as células, as moléculas, daqui a pouco conhece os átomos e nada muda. Na verdade, ela vai ficando cada vez mais confusa e sempre achando que a solução está no próximo conhecimento. Pronto, isso fez a pessoa ficar presa em um padrão aparentemente positivo. Afinal, quem em sã consciência vai questionar alguém que está buscando conhecimento, ou se atualizar, ou ficar com os amigos, ou descansar? Ninguém, nem a própria pessoa. E este é o problema. O cérebro do coitado aprende a sempre querer olhar para aquela solução mais imediata, porque o pensar naquele rótulo gera uma explosão de dopamina. Então a pessoa busca o próximo conhecimento, a próxima informação, olha o celular, sempre quer mais informação e fica esperando esta informação para começar a fazer alguma coisa. Sempre quer se atualizar, porque aí sim é a hora de começar e a gente vai ficando cada vez com menos energia, com menos tempo, com menos foco, com menos disciplina, com menos controle. E é por isso que antes de ensinar como você treina o seu cérebro, eu preciso que você entenda que às vezes, na busca pela solução, você está somente aumentando o problema. Essa expectativa de que achamos uma solução milagrosa faz com que o cérebro aumente essa liberação de dopamina e você solidifica um cérebro que está buscando a solução mais imediata constantemente. Este padrão também se solidifica e se você não muda isso, não vai adiantar nada. Você vai continuar ensinando o seu cérebro a buscar o prazer mais rápido e sem buscar treino correto para uma mudança real que de fato recodifica o seu cérebro no nível inconsciente, não é possível mudar os seus padrões. Esse é um processo biológico, científico, e essa sobrecarga no nosso sistema de codificação cerebral de fato atrapalha este processo. Por isso que para resolver não adianta, e não é questão de força de vontade ou motivação extrínseca. Na verdade, elas são parte do problema. Ficar se animando a cada hora com uma coisa diferente. A pessoa fica tentando lutar contra os seus padrões cerebrais e isso cansa. Cansa demais lutar para ser o que você não é. Cansa ir contra o seu inconsciente. Quer ver como cansa? Se você acorda às 7 horas da manhã, acordar 4 horas antes te faz levantar imprestável, assim como levantar 4 horas depois. A única forma de você não sofrer para que de fato você faça aquilo que você precisa é codificar um padrão cerebral, e o seu padrão cerebral é a sua zona de menor dispêndio de energia. A gente precisa viver ao redor dos nossos padrões e não ficar lutando para sair dos padrões. E é de fato essa a única forma de você ter controle de você e não depender de motivação extrínseca, de força de vontade, e aí sim você se tornar inclusive mais forte do que estas variáveis. É exatamente sobre como fazer isso na prática que eu vou te mostrar na nossa próxima aula. Como eu te falei, antes de aprender como fazer, você precisava entender a importância disso e como de fato isso pode gerar um impacto tremendo na sua vida. E agora que isso ficou claro, na próxima aula eu vou te mostrar como você pode reprogramar o seu sistema de codificação cerebral e como assumir o controle dos seus padrões cerebrais de uma forma intencional e estratégica. Enquanto você não aprender a fazer isso, basicamente o seu cérebro vai continuar repetindo os mesmos padrões, só que a cada dia de uma forma mais intensa e pior. O preguiçoso fica a cada dia mais preguiçoso, o reclamão mais reclamão, o ansioso mais ansioso e por aí vai. Você vai fortalecendo a sua fiação a cada padrão que você quer, por mais que você deseje eliminar. O desejo não adianta nada. Você continua fortalecendo os padrões que você repete e que você estimula o seu sistema de codificação. Se você procrastinar a próxima aula, portanto, você já entendeu, não é? Você vai ficar mais procrastinador e não é praga não. No fundo, é exatamente isso que acontece. Quanto mais nós procrastinamos, melhor nós ficamos na arte de procrastinar. Então bota aí no seu celular, bota na agenda, bota na geladeira, na privada, na testa, o aviso da próxima aula para você não esquecer. As datas estão aqui todas nessa página. Enquanto você não conseguir ter controle nem de você, você não vai controlar
é nada. E você vai ver na próxima aula que você já tem absolutamente tudo que você precisa para dar esse próximo passo, ter muito mais controle, muito mais gestão de você mesmo. Você literalmente não precisa de mais nada, só a decisão de ter um cérebro mais forte, que eu te ajudo com o resto. E se você está comprometido com seus maiores objetivos, eu deixo então um desafio para você, que a gente vai inclusive usar no nosso próximo vídeo. A base deste exercício vai ser definir um padrão que você de fato vai colocar como primeiro, a sua prioridade, o primeiro padrão que você vai recodificar e então tomar a decisão do basta para este padrão que já será o seu padrão antigo. Esse é o único tipo de decisão que muda neurologicamente quem você é. Então, baixe aqui abaixo o PDF para que de fato você tenha acesso a esse material e nele está tudo explicado para que você simplesmente não deixe de fazer. Então, coloque como foco, porque é exatamente isso que a gente vai usar nas nossas próximas aulas. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de pedir para você deixar um comentário aqui embaixo dizendo para mim como seria ter mais controle sobre o seu cérebro. O que você faria de diferente? Como a sua rotina seria diferente? E também o que você está achando aqui desse material, desse nosso encontro, dessa nossa jornada até esse momento? Quais foram as fichas que caíram? Eu uso e gosto muito desse material, inclusive preciso para preparar o nosso próximo vídeo dessa série e eu prometo que eu vou fazer aqui o possível para responder todas as mensagens e perguntas que eu puder. E agora, para que a gente feche com uma reflexão importante, eu cito uma frase que eu assino embaixo. É uma frase de um mestre indiano chamado Osho. Um pássaro não se preocupa com o galho que ele vai pousar, ele não confia no galho, e sim nas próprias asas. E essa é uma metáfora fantástica para o nosso cérebro. Não importa o caos que está no mundo ao nosso redor, nós precisamos confiar no nosso cérebro, ter controle do nosso cérebro e não dos galhos que nós pousamos. E para concluir, queria deixar aqui a minha gratidão por você ter ficado comigo até agora. Você já sai agora com a base conceitual que nós precisamos para poder entrar na parte mais prática do método Reprograme Seu Cérebro, esse método que eu sou apaixonado, inclusive sei como pode transformar a história de uma pessoa, assim como fez comigo e com as dezenas de milhares de alunos. E é isso aí, então, se joga no mundo que ele aguenta. No brain, no gain. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.